Bolsonaro desafiou, Moraes dobrou a aposta, Trump está com um enorme porrete na mão e falando grosso. Difícil acreditar que isso acabe bem. Esse é um Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a resposta da Casa Branca, tá? A Casa Branca respondeu à prisão de Bolsonaro e falou que todo mundo envolvido com ela vai ser sancionado. Meu amigo, isso daí. É por isso que eu falo para vocês. O resto do pessoal da primeira turma não tá querendo entrar nessa história de votar essa coisa não. PGR não quer também não. Agora, seria muito interessante descobrir o pessoal na Polícia Federal que autorizou essa coisa, né? Que fez a busca e apreensão na casa do Bolsonaro e coisa e tal. Esse tipo de pessoal tá nessa lista. Vamos entender esse caso aqui. Pois bem, já falamos várias vezes sobre os absurdos que foram feitos nessa prisão do Bolsonaro, né, que é uma coisa que não tem nenhuma lógica no final das contas, não foi provocado, não teve provocação do PGR, não teve provocação de lugar nenhum. O Alexandre de Moraes decidiu ex officio essa prisão do Bolsonaro, uma coisa totalmente absurda. Lembra, o juiz nesse tipo de caso é a parte neutra, tem que partir da PGR o pedido de prisão, né? E o cara, nessa altura, ninguém mais leva a sério que o Alexandre de Moraes é a parte neutra nessa história, tá mais do que claro que é um juiz militante, é um juiz que quer fazer coisa política, que tá com um lado claramente vestido, né? Enfim, e aí, é lógico que tiveram algumas repercussões importantes, né? Teve mais gente se pronunciando sobre essa prisão, criticando, mas 3 declarações chamam a atenção. A primeira delas pela Casa Branca. Aqui, ó, o juiz Alexandre de Moraes, agora sancionado pelos Estados Unidos, um abusador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, colocando ainda mais restrições na capacidade de Jair Bolsonaro de defender ele próprio em público. Isso não é isso não está ajudando o serviço público. Deixe Bolsonaro falar, né? Os Estados Unidos condena a ordem de Alexandre de Moraes impondo prisão domiciliar em Bolsonaro e vai tornar responsáveis todos aqueles que ajudaram e promoveram essa conduta sancionada. Ou seja, todo mundo que está na lista, meu amigo, todo mundo que foi lá e obedeceu, pois não, Xandão, vou obedecer sua ordem aqui, Xandão. Pois não, vamos obedecer a ordem, vamos fazer uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro e coisa e tal. Esse pessoal todo vai enfrentar a oposição dos Estados Unidos, né? É lógico, a maior parte deles é policial federal, não vai ver problema nisso, acha que não vai viajar, não gosta da Disney, não quer ver o Pateta, não quer ver o Mickey e coisa e tal, mas esse pessoal não percebeu que é muito mais do que isso. Não apenas eles vão ficar marcados como pessoas ligadas ao Xandão, como também a desculpa de que eu estava apenas obedecendo ordens, isso não costuma colar, cara, não fica bem essa desculpa de que eu estava apenas obedecendo ordens, né? No final das contas eles sabem que essa prisão é ilegal, que não tem alternativa e mesmo assim foram lá e fizeram a operação e decretaram a prisão domiciliar do Bolsonaro, fizeram uma busca lá na casa dele, parece que pegaram o celular que estava com ele, que era o celular da Michelle, porque o celular dele tinha sido tomado na outra operação. Aí o celular da Michelle estava com ele, foi tomado também nessa operação de agora, né? Enfim, um absurdo isso daqui, e a promessa da Casa Branca é sancionar o pessoal envolvido nessa história. Ou seja, já deixou claro que o pessoal do STF que sancionar, que aprovar essa decisão do Alexandre de Moraes, vai todo mundo receber sanção. E mais, até, eu imagino, o pessoal da polícia também vai ter que responder pelo que estão fazendo, né? A outra nota que chamou atenção também foi a nota oficial do PL, escrita pelo Valdemar da Costa Neto. Estou inconformado, o que mais posso dizer? Uma nota curta que mostra que o cara tá puto da vida mesmo com essa história, né? E eu falo para vocês, as pessoas costumam fazer pouco do Valdemar da Costa Neto, aquele velho lá, que não sei o que lá, só é presidente do PL, não tem nada demais. Eu falo para vocês, lá em Brasília é cheio dessas figuras que não aparecem tanto assim no noticiário, né? Ficam mais na retaguarda e que são muito poderosas. O Valdemar da Costa Neto é uma dessas pessoas. Você lembra quando ele foi preso, que logo em seguida ele foi solto? Eu avisei que ele ia ser solto, eu avisei que esse cara não vai ficar preso, não. Existe... Qual que é a origem do poder dessas pessoas lá em Brasília? O Valdemar da Costa Neto ajudou milhares de pessoas em vários órgãos de Brasília, um monte de gente deve favor para ele lá. Então, na hora que ele quiser, ele pode pedir um favor de um monte de gente para resolver esse problema, e aí rapidamente o pessoal dá um jeito de resolver o problema.
E é o que acontece, é o que eu falo para vocês. E não é só ele que tem lá, não tem um monte de gente nessa situação lá em Brasília. É impressionante como é que essa rede de ajuda e ficar devendo favores e também os ganchinhos de corrupção que o pessoal tem, porque o Valdemar da Costa Neto também conhece um monte de gente, tem um monte de informação e coisa e tal. Então, no final das contas, isso daqui é uma coisa mais significativa do que pode parecer. Algumas pessoas podem achar, não, o Valdemar da Costa Neto tá puto, não tem nada a ver, não quer dizer nada, não sei o que lá, né? Mas a verdade é que tem sim. Isso vai dar problema. O Alexandre de Moraes só fez isso justamente porque ele não tinha alternativa. Ele percebeu que chegou num ponto que ele não vai conseguir mais prender Bolsonaro dentro do tal processo que ele queria fazer de culpar Bolsonaro e coisa e tal. Não vai conseguir fazer isso, já viu que já desandou a coisa toda. Ele tentou prender agora para resolver, para pelo menos dizer que prendeu. Aprendi Bolsonaro, pronto, né? Bom, outra pessoa que também chamou atenção foi o Tarcísio de Freitas. Muita gente estava reclamando que o Tarcísio não tinha emitido nenhuma nota e coisa e tal. Tinha gente dizendo que o Kassab tinha proibido as pessoas de apoiar a manifestação e não sei o que lá. Eu não acho que o Kassab tenha proibido não, tá? O que aconteceu? O que eu acho que aconteceu foi um cálculo desses governadores todos que temiam que a manifestação fosse pequena e daí estariam se comprometendo com uma manifestação pequena, preferiram não ir nas manifestações. Acabou que a manifestação foi enorme, tinha gente pra caramba. É raro. O Tarcísio perdeu o ponto comigo por não ter ido na manifestação de São Paulo. Ah, Peter, mas ele tinha uma cirurgia marcada. Porra, conta outra, bicho. Meu cachorro também estava gripado outro dia, cara. Eu também não podia fazer nada. Né? Meu cachorro gripou, a prima do tio do meu cachorro teve problema e, porra, não dá, cara. Esse tipo de coisa dá um jeito de remarcar a cirurgia e não tem problema nenhum, né? O ponto é o seguinte, ok, perdeu o ponto comigo não indo no coisa, mas ganhou ponto com essa pronta rebater, essa pronta posicionamento contra a prisão do Bolsonaro. Eu acho que o que aconteceu foi isso. Com essas manifestações enormes, o pessoal já viu que não tem jeito. Foram as manifestações enormes e a Vaza Toga 2.0, que saiu, né, hoje também, o pessoal percebeu que Alexandre de Moraes é carta fora do baralho. Não tem jeito, não tem saída isso daí. Todos esses movimentos são movimentos desesperados para fechamento da coisa, né? O Tarcísio então colocou aqui, ó, a prisão de Jair Bolsonaro é um absurdo, a verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes disso tudo começar, uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu, acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob o pretexto de salvá-la? Olha o que eu falo, eu falo isso aqui há um tempão, né? Ah, esse pessoal que falou, não, que eu sou o salvador da democracia. Vocês estão destruindo a democracia, que história é essa? No momento que você começa a deturpar a Constituição, você está destruindo a democracia. Enfim, essa foi o posicionamento do Tarcísio, um posicionamento bastante firme que ele gravou aqui. E teve outros também. Eu não gostei do Caiado, tá? O Caiado foi meio ensaboado, né? Ele falou que prestou solidariedade ao Bolsonaro e coisa e tal, mas fez uma declaração que não, que precisamos resolver o problema. Uma declaração típica de terceira via, sabe? Não, sem Lula nem Bolsonaro, vamos resolver o problema, não sei o que lá e coisa e tal. Não gostei da declaração do Caiado. A do Zema eu gostei, a do Tarcísio eu gostei também, né? Enfim, é isso daí. Muito importante essas declarações, principalmente a dos Estados Unidos, né? Acho que vai dar merda, hein? Bom, e por falar em Magnitsky, João, informação que vem ainda ontem à noite, Chiquini deu uma prévia do que você traz pra gente a partir de agora. Conta tudo, João. Pois é, Petoli, ontem, inclusive, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação em português no X, antigo Twitter, em que critica a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro já era algo esperado pelo governo americano. Diz ainda que o Departamento de Estado, que é esse que eu acabei de ler, tem um plano pronto há pelo menos 2 semanas com respostas pré-definidas para cada ação da Justiça ou do governo brasileiro. O plano prevê ampliar as sanções da Lei Magnitsky, já adotadas contra o ministro Alexandre de Moraes, para os demais juízes do Supremo Tribunal Federal que têm votado a favor das medidas contra Bolsonaro e as redes sociais. Essas sanções congelam os eventuais bens deles nos Estados Unidos e podem se estender também a organizações vinculadas a eles, como bancos nos quais tenham contas, por exemplo.
Lorival Santana, da CNN Brasil, escreve o seguinte: o leque de sanções políticas inclui também retirar os vistos de entrada aos Estados Unidos de autoridades do primeiro escalão do Palácio do Planalto, poupando apenas o presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Diante de eventuais reações do STF ou ainda do governo brasileiro, o próximo passo pode ser a retirada das credenciais da embaixadora do Brasil em Washington e a suspensão dos vistos concedidos a cidadãos brasileiros em geral. Olha só a gravidade disso. E aí, Pitoli, nessa questão dos vistos a cidadãos brasileiros, seria imposta uma taxa de $500 para serem renovados esses vistos, ou, em último caso, até a suspensão, ou seja, brasileiros não poderiam entrar nos Estados Unidos. A visão em Washington é aquilo que a gente já tem falado aqui, desde o início do ano. É de que o Supremo Tribunal Federal, em coordenação com o governo Lula, está determinado a não permitir que Bolsonaro influencie nas eleições do ano que vem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vê um paralelo com os problemas que ele enfrentou com a justiça no ano passado e pretende enfatizar essa identificação para demonstrar que a esquerda é autoritária e ele é o verdadeiro líder da causa da liberdade e da democracia. Pitoli. Obrigado, João. Borgo, ingenuidade seria acreditar que o plano norte-americano pararia numa sanção a Alexandre de Moraes. Isso seria ingenuidade. Eles já traçaram tudo, eles já viram todas as possibilidades. Exatamente. Eles sempre estão passos à frente. Exatamente. Então, vem coisa por aí, vem pressão por aí e que venha. Porque o que eles estão fazendo aqui, o Alexandre de Moraes decidiu continuar a fazer, é porque muito provavelmente ele toma a decisão, já estou ferrado mesmo, truco. Agora, nós temos 2 pontos, Borgo, que eu fiz uma pergunta para o Chiquini e vou fazer a mesma pergunta para você. Nós temos 10 ministros do Supremo que ainda não foram sancionados com a Magnitsky, não foram sancionados ainda. 8 já perderam o visto e certamente já sabem das consequências disso, em especial familiar, né? Mas nós temos 10 que ainda não sofreram com a Magnitsky. E nós temos, de um outro lado, 81 senadores. Na conta de quem está hoje o Brasil de volta à normalidade? Então, Pitoli, nós estamos aguardando, como você acabou de dizer, sanções americanas. Com certeza os Estados Unidos eles estão 10 passos à frente. Eles já devem ter mapeado tudo, todas as possibilidades, mesmo porque o Alexandre de Moraes ele sabe que ele não tem mais o que perder, né? Aliás, tem muito a perder, mas ele sabe que irá perder, então ele vai levar o país para o buraco. Tá? E com certeza os Estados Unidos já mapeou todas as possibilidades. Agora, é difícil nós ficarmos esperando somente dos Estados Unidos, nós temos que resolver o nosso problema. Eu faço aqui uma cobrança, eu sei que é difícil, a gente se encontra na rua, é difícil, mas nós temos um deputado federal aqui em Bauru, e eu cobro porque eu sou de Bauru. E é um deputado que diz que faz pré-campanha, que se coloca como representante de Bauru, que olhando as redes sociais dele, o Capitão Augusto, tá? Sabe o que ele fez em relação a tudo que está acontecendo, Pitoli? Uma notinha, uma fotinha que ele colocou aqui, ó, sem nenhum comentário. Esse homem é vice-presidente nacional do PL. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Antes disso aqui, ó, depois de tudo que aconteceu, publicando que ele esteve em Balbinos, entregando aqui alguma coisa. Domingo estava com o microfone na mão e fazendo pré-campanha. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, conversa com seu vice-presidente, deputado federal, Capitão Augusto. Porque a saída nós temos que ter aqui do Brasil. Os nossos representantes têm que ir para cima, têm que cobrar. Nós temos que cobrar. Não é simples, simplesmente chegar e falar assim pro povo. Não, o povo tem que ir pra rua, pra rua, pra rua. E esses caras aqui que ganham? Hein, Capitão Augusto? Cadê o senhor? Não vai pôr a carinha para dar entrevista, para falar, para ir para a rua, para chamar para o peito a responsabilidade? E tantos outros, Hamilton Mourão, Sérgio Moro, esses caras que se elegeram por causa da direita, cadê vocês? É uma covardia o que estão fazendo. O povo está indo para a rua. Sebastião Coelho ontem foi um gigante, um monstro de homem, de cidadão brasileiro. Olha o risco, Jeffrey Chiquini. Um monstro, um homem que tem que ser lembrado pela história. Agora, por outro lado, um bando de covardes. E aqui também eu vou fazer um outro apelo, tá? Vou fazer um apelo aqui ao pastor, ao bispo Hernandes, da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Tá? E na condição também de presbiteriano e de cidadão brasileiro. Hernandes, eu faço um apelo. O bispo Hernandes, me perdoa. Bispo Hernandes, eu faço um apelo.
Ministro André Mendonça, ele prega a palavra na igreja presbiteriana. Converse com o ministro André Mendonça. Por favor, por Deus, converse. O senhor tem acesso. Assisto os cultos, minha esposa assiste todos os cultos. Converse com o ministro André Mendonça. Entendo o teu pedido. Por favor. Mas precisar da intercessão de um bispo na vida de um ministro do Supremo, nós estamos ferrados. Mas nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados e muito ferrados. Você tem que esperar o bispo pedir para o ministro do Supremo olhar por nós, é porque a gente está lascado. Pitoli, nós temos que utilizar de todas as ferramentas para salvar o Brasil. Existe o mandado de segurança do Chiquini, Dr. Chiquini, nas mãos do ministro André Mendonça. Doutor Hernandes, um homem sério, muito sério. Não entendo, Bogo, mas você tem que contar com o bispo para falar para o ministro. Nós estamos contando com os Estados Unidos para tentar resolver um problema interno do Brasil. Entendi. Não tem, nós temos que unir todas as forças. Aos advogados, cobrem do doutor Beto Simonetti. Essa omissão, nós temos que cobrar. Aplicação da lei Magnífica no Beto Simonetti, aplicação da lei Magnífica nos donos da Rede Globo de televisão. Não tem. Pois é, pessoal, Donald Trump mandou um recado e como falou o William Vac, o jornalista ali da CNN, né? O Donald Trump está com um porrete na mão e ele está bravo. Com certeza, pessoal, aguardem fortes emoções para os próximos dias. Vão vir mais sanções diretas para Moraes, para os outros ministros do Supremo e até para Lula, isso com certeza. Agora, o mais importante, pessoal, é o que o povo vai fazer nas ruas, é o que os deputados e senadores estão se reunindo ali agora em Brasília para promover no Brasil. Eu tenho para mim, eu já falei aqui, que de uma forma totalmente assim pacífica, de uma forma totalmente educada, eles não vão ceder, pessoal. A direita tem uma pauta de anistia, liberte Bolsonaro, né? Fora Lula, fora Moraes, mas isso não vai acontecer de uma forma totalmente modesta, totalmente calma. O que precisa acontecer, o povo brasileiro precisa se unir agora e parar tudo o que está fazendo para defender o seu país, para que a gente não vire uma Venezuela daqui a pouco tempo. Pessoal, preste atenção, estamos num linear, assim, no limite. Se Jair Bolsonaro for condenado judicialmente e for para a prisão, aí agora acabou. Por quê? No próximo ano o Lula ganha e aí nós teremos uma Venezuela nesse país com certeza. O que é preciso fazer, por exemplo, está tendo reunião agora ali em Brasília com senadores e deputados para discutir os próximos passos. Agora, se tem uma pessoa que é corajosa nesse país, não é nem o Nicolas Ferreira, não é nem o Cleitinho, não é nenhum desses senadores ou deputados. Tem uma pessoa que ele não é político, ele não precisava estar ali, ele já é um senhor aposentado, mas que está fazendo um trabalho excelente. É o desembargador Sebastião Coelho. Ele está tomando a frente para uma paralisação geral, está mobilizando, porque realmente, pessoal, já passou de todos os limites. Inclusive, ontem à noite, na porta do Jair Bolsonaro, teve ali uma manifestação, teve uma carreata, um buzinaço, e hoje já foi convocada reuniões para poder definir os setores, o que cada um vai fazer. Porque realmente, pessoal, se a gente for ficar esperando vir algo do Congresso, vir algo de Brasília para cá, não vai vir nunca. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, eles têm processos, alguns, né, ali no Judiciário, e o Judiciário ajuda o Congresso ajuda o Judiciário, e eles andam de mão dadas. Isso aí já está claro, eu não estou falando nenhuma novidade, você já sabe disso. O mais interessado em Jair Bolsonaro estar preso ali, na verdade, não é nem o Moraes, na verdade é o Congresso Nacional, na verdade é o Lula. Então, nós temos que, o povo brasileiro tem que se conscientizar disso. Cadê aquele povo que foi às ruas lá na época da Dilma, na época da Direta Já? Só que acontece uma coisa, naquelas duas vezes, teve um articulador por trás, e agora ninguém quer tomar a frente, por quê? Não quer ser preso. Nós temos vários casos aí de pessoas presas, como o Daniel Silveira, que está lá precisando de atendimento médico e foi recusado. Nós temos, por exemplo, fora do país, temos o Eduardo Bolsonaro, que está exilado, temos a Carla Zambelli, que está presa na Itália. Aqui no Brasil temos aquele Roberto Jefferson, que lutou e não adiantou de nada. E temos vários outros presos políticos também. Então, o que o povo precisa entender é o seguinte: se deixar para os senadores e deputados resolver isso lá em Brasília, eles não vão tomar a ponta de nada, porque eles têm medo de perder o cargo, perder o dinheiro deles, o salário.
Eles têm medo de perder a posição e de irem preso. Não vão fazer isso. Vão ficar apenas de bravata. Não, porque isso é inconstitucional. Não, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo é todo mês um deputado receber 40 mil, um senador receber 45 mil. Pra gente estar vivendo esse tipo de coisa, pessoal. Só nesse ano, no primeiro 6 meses desse ano, as estatais deram um déficit, um prejuízo de mais de 3 trilhões. Você sabe o que significa isso, pessoal? É dinheiro para puxar com rodo. Tudo isso do meu e do seu dinheiro que nós vamos ter que pagar mais caro para poder essas estatais continuar trabalhando. Um absurdo esse tipo de coisa. O povo não está sentindo porque está sendo aos poucos. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Jair Bolsonaro. Imagine você, se lá atrás, quando teve as eleições de 2022, o Lula ganhou, aí o Lula subiu a rampa ali no dia 1º, aí imagine que se no dia 2 o Moraes mandasse prender Jair Bolsonaro, fosse a PF lá na casa dele, os homens botassem a algema dele, fosse arrastando ele, prendendo. Tinha dado uma guerra civil no Brasil, mas eles são muito inteligentes, pessoal. É isso que eu venho falando aqui todos os dias. A esquerda parece, tem hora, que é mais inteligente do que o pessoal da direita. Eles não fizeram isso. O que eles foram fazendo? Foram cortando, foram podando aos poucos. Começou podando redes sociais, não pode falar qualquer coisa. Daqui a pouco pegou o passaporte do Jair Bolsonaro. Ó, você não pode sair do Brasil. Começou por aí. Daqui a pouco, olha, você precisa dar depoimento sobre isso aqui. Agora tem um outro processo sobre isso aqui. Olha, agora você tem um processo, um julgamento sobre o golpe. Agora você foi colocado como réu. Agora você se tornou réu. Aos poucos. Ah, tá. Não, agora você não pode sair de Brasília. Você tem que ficar em Brasília, não pode sair. Agora você vai ter uma tornozeleira eletrônica. Agora você está em prisão domiciliar. E agora você está dentro de uma jaula presa com 40 anos de condenação. É assim, pessoal. É assim que eles fazem. É um processo. Só que a direita, ela quer fazer os trem tudo de uma vez e acaba não fazendo nada. Só que agora chegou num limite onde não dá para esperar mais. Não dá para fazer planos. Não dá mais para fazer planos para o ano que vem. Ah, que ano que vem? Eu tô vendo o senador falar aí. Não, porque o que nós precisamos é ano que vem ter a maioria do Senado. Se nós tivermos a maioria da direita do Senado, aí vai dar tudo certo. Pessoal, escutem. Não dá para esperar até o ano que vem. Até o ano que vem, a vaca já foi pro brejo. O que tem que ser feito é agora. Coloque aqui nos comentários se você concorda com isso, se está na hora do povo agir e não deixar nas mãos do deputado e dos senadores. O que você acha disso? Se inscreva aqui no canal, pessoal. Dá aquela moral, porque nós precisamos de levar essa voz para mais pessoas, pessoal. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.